Recebam a paz do Senhor. Amém. Ainda de pé, irmãos. Glória a Deus. Eu queria ler 2 versículos da palavra do Senhor. Em Crônicas, depois lá em Isaías. Deus já tem falado nessa noite que Ele responde a nossa oração através da angústia, né? Ontem eu estava ouvindo aquela mensagem. Eu falei, Senhor, como nós somos mesquinhos, né? Quando o irmão calculou ali a quantidade de horas que nós podíamos estar na casa do Senhor, muitas das vezes, por coisas tão banais, nós deixamos de vir aqui. E eu queria te dizer uma coisa nessa noite, antes de começar a ministrar. O culto, ele tem uma liturgia, mas eu quero te dizer que quem ainda é dono do ambiente chama-se Jesus Cristo. E se o Espírito Santo nessa noite quiser te envolver, se o Espírito Santo quiser curar, ele tem liberdade. Se o Espírito Santo quiser libertar, ele tem liberdade, porque é ele que exala o bom cheiro de Cristo sobre nós. E nessa noite eu quero falar sobre 2 personagens bíblicos. Um que começou bem e terminou mal, e um que começou mal, mas terminou bem. E eu quero te dizer uma coisa: a tua vitória não está nem no começo e nem no meio, ela está no final. Porque a nossa terra não é aqui. Aqui nós somos peregrinos. E se nós somos peregrinos aqui, nós temos que passar pelas intempéries dos dia a dia dessa terra, porque a nossa pátria é o céu. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia, 2 Crônicas 26, o verso 16. Depois nós vamos lá para Isaías, para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler, irmãos, para adiantar que o tempo não é nosso amigo. É amigo. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aqui nós estamos falando reinos e reis. Agora vamos para Isaías, capítulo de número 6. Somente o primeiro versículo, para dar o início. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas e as suas vestes enchiam o templo. Amém? Amém. Podemos assentar, glórias a Deus. Meus irmãos, eu tive meditando nesses 2 textos sobre a vida desses 2 homens. E o Senhor, quando eu estava orando, o Senhor falou comigo de uma maneira muito linda e muito clara. Quando Uzias começou, Uzias, ele era totalmente dependente de Deus. Uzias fazia tudo na direção de Deus. Tudo que ele fazia, ele buscava o Senhor primeiro. E Deus começou a abençoar ele. Ele começou a reinar com 16 anos. Reinou 52 anos. A fama de Uzias foi tão grande, mas tão grande, que até o Egito ouviu falar do rei Uzias. Uzias canalizou água pelo deserto, porque a Bíblia diz que a agricultura era amiga dele. Mas um dia, Uzias achou que ele já era autossuficiente. Um dia, Uzias achou que tudo aquilo que ele tinha conquistado, ele poderia passar na frente do sacerdote. Ele disse: eu sou rei, então também posso oferecer um incenso. Eu vou entrar no templo. E a Bíblia diz que quando Uzias entrou ao templo, na época do sacerdote Zacarias entrou com mais 80 sacerdotes lá dentro e disse: Uzias, não faça tal coisa.
Tem gente que quer fazer aquilo que não é para ele fazer. Tem pessoas que Deus fala: meu filho, não faça isso porque não vai dar certo. Mas ele acha que a faculdade dele, que o salário dele, que o cartão de crédito dele é maior do que a voz de Deus. Mas eu quero te dizer nessa noite: seja dependente de Deus. E a Bíblia diz que quando Uzias entrou, achando que podia oferecer o holocausto no lugar do sacerdote, Zacarias chamou a atenção dele. E ele foi acometido de lepra na testa. E nós sabemos que lepra, tipologicamente, ela simboliza o quê? Pecado. E Uzias foi banido do templo, porque ele foi fazer aquilo que não era para ele fazer, porque o eu entrou dentro dele. Sabe o que Deus quer nos ensinar nessa noite, irmãos? Não importa se você prega, não importa se você tem dom de profecia, não importa se você é pastor dessa igreja, seja dependente de Deus. Aleluia. E aqui nós vemos um camarada que veio da realeza, que era Isaías, né? Aí a Bíblia diz: no ano que morreu o rei Uzias, Uzias morreu numa casa separada, com lepra. Aí Isaías viu que a situação começou a complicar para ele, porque tem crente que ele é assim. A mãe dele é dirigente do ciclo de oração, então ele se apoia na oração da mãe. Ninguém vai levar ninguém segurando no pé, não. Pode esquecer. Você é que tem que cuidar da sua alma. É verdade. Se seu pai é pastor, nada ele tem a ver com você. Ele ora por você. Agora, se você não estiver na posição, você vai ficar. Aleluia. E Jesus está voltando, igreja. Grande Deus. E o povo hoje está pregando o evangelho de materialismo. Só fala assim: carro, casa, dinheiro, cura. Não, eu quero te apresentar algo melhor. Eu quero te apresentar aquele que salva, liberta. Escreve o teu nome no livro da vida e batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Aleluia. Aí esse camarada aqui, tem muita gente assim, igual Isaías. Ele vivia apontando o pecado dos outros. Aí ele fazia assim: ai, É verdade. ai, de fulano. Mas quando ele perdeu a escola dele, que era o rei Uzias, que o rei morreu, o que é que precisa morrer na tua vida? O que é que Deus precisa arrancar do teu caminho para você se converter? Aí quando ele viu que o negócio ficou estreito, ele disse: ai! Aí ele gritou: ai de mim que eu vou perecer agora! Grande Deus. No versículo 5, no capítulo 6, ele diz assim, ó: então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele achou que Deus ia matá-lo. Como tem crente dentro da igreja que quer matar o outro. É verdade. Ele acha que o pecado dele é menor do que do outro. Ele acha que o maior pecado é o adultério. Mas ele não olha para dentro dele e vê que ele está com a língua grande. Que é pecado também. Facção também é pecado dentro da igreja. Tem gente que não aceita o próximo sentado do lado, porque ele não perdoa o irmão. Eu quero te dizer, não foi você que morreu pelo irmão. Quem derramou sangue na cruz foi Jesus Cristo. Aleluia.
próximo. É verdade. É verdade. É assim que Isaías se encontrava. Quando ele perdeu o amuleto dele, que era Uzias. Desse jeito que ele estava, ele disse: eu vou morrer agora. Eu não tenho Uzias. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele achou que Deus não ia ter misericórdia dele. Mas eu quero te dizer que nessa noite a porta da misericórdia está aberta. O véu do reino se rasgou e o Senhor nos colocou num lugar celestial. Glória a Deus. Mas acontece que quando esse homem ele foi transformado, a Bíblia diz que o Senhor pegou uma tenaz, vamos ver se é isso mesmo, pega lá o versículo de número 7, e com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Aí começou um tratado com Isaías. Aí começou uma transformação de vida. Ele falou: epa, esse daí é melhor do que o Uzias, porque esse tem poder para perdoar pecado. Glória a Deus. Não adianta você se apoiar no seu dízimo. Não adianta dizer que é amigo do pastor Toninho. É verdade. Não adianta dizer que a irmã Joaquina, você caiu na graça dela. Teu compromisso é com Deus. É verdade. Aleluia. Não adianta, irmãos. E tem muita gente fazendo assim, ó. Ai, minha irmã fulana de tal. Ai, meu irmão fulano de tal. Olha para você, olha para dentro de mim. Será, irmãos, que podemos ser modelo? Como foi falado hoje na escola dominical, que Paulo disse que era modelo. Você é modelo de crente dentro da sua casa? Você é modelo de crente na rua que você mora? Você é modelo de crente na faculdade? Você é modelo de crente no teu trabalho? Porque fingir aqui dentro, simular 2h30, 2 horas é muito fácil. Mas eu quero ver se realmente a cruz de Cristo habita dentro de você. Se você realmente honra o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Porque esse homem aqui, quando Deus falou para ele: olha, eu vou purificar o teu pecado, eu quero ter um compromisso contigo. Aí ele disse: meu Deus, nada está perdido, agora eu vou fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Não adianta, irmão, que Deus não me chamou para pregar sobre casa, carro, e isso e aquilo. Não adianta, irmãos. As pessoas aí fora, eu até peguei aqui um envelope, tem um camarada na televisão, e anda de helicóptero assim para baixo. Aí ele bota lá: deposite na conta do Bradesco ou na do Itaú tanto. Aí ele mostra lá na televisão um prédio bem bonito, umas casas boas, sabe? Assim, tipo lá no Alphaville. E Deus vai te dar isso aí. Mentira do diabo, você está enchendo o bolso dentro de dinheiro. Isso é mentira. O Evangelho do Senhor não é feito de dinheiro. É verdade. O Evangelho de Deus é palavra de vida eterna. O Evangelho de Deus é compromisso com Ele. Glória a Jesus. Aí acontece, irmãos, no versículo 7 ele disse: olha, purificado foram os teus pecados. Ele se sentiu alegre. O Senhor perdoou o pecado dele. Oh, Senhor, amém. Mas eu gostaria que você nessa noite olhasse para dentro de si. Não é para mim, não olhe para mim, que eu posso te decepcionar. O pastor Toninho pode te decepcionar. Olhe para Jesus. O escritor aos Hebreus diz: olha, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você olha
dúvida, nele não tem confusão, nele há paz, porque Deus é Deus de paz. E nessa noite Deus quer pôr paz no teu coração. Glória a Deus. E quando o Senhor falou para ele que ele estava curado, ele ficou atencioso. No versículo 8 ele diz assim, ó: depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque ele ouviu a voz de Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem falado nesta congregação. Se você não tem ouvido, é porque você não quer, mas Deus tem falado dentro dessa igreja de maneira gloriosa. Só não vai para o céu quem não quer. Agora, que precisa dentro desse tempo: perdão, restauração. Ajuda, Jesus. Mas não é aquele perdão que eu chego para o Josivaldo e digo: olha, Josivaldo, você me perdoa, mas eu não olho nem no olho dele. Mas aí eu saio falando com as irmãs assim: olha, eu perdoei o Josivaldo, mas quem errou foi ele. É verdade, Jesus. É assim. Isso não é perdão, igreja. Perdão é o que Deus deu na vida de Isaías. Perdão é o que Deus deu para nós lá na cruz do Calvário. Ele pegou os teus pecados, lançou lá no mar e colocou uma praga e pescar. Ninguém tem o direito de lançar o teu pecado na tua face, porque Deus já passou o sangue dele. Glória a Deus. Glória a Jesus. É verdade, meu Pai. Só que o ministério de Uzias estava muito grande, muito abençoado. Então ele achou que ele podia, né? É que nem às vezes eu falo com as irmãs, é que nem aqueles camaradas, né? Porque fez curso teológico, muito bom, também fiz, irmãos. Mas porque ele tem um anel de doutor no dedo, ele acha que ele é um bambambam. Não tem bambambam. Aqui maior é Deus, aqui quem fala é Deus, aqui quem opera é Deus. Tudo é Deus e tudo é para Ele. E se você não está feliz, vai reclamar com Ele. Aleluia. E Uzias achou que podia desfilar dentro do templo. Mas Deus ainda tinha profeta. Deus ainda tinha sacerdote. Foi 80 junto com Zacarias. Entrou no templo e disse para ele: não faça tal coisa. Na hora, ele ficou leproso. Por quê? Porque achou que poderia fazer aquilo que vinha no coração. Ei, crente, eu não sei quantos anos você serve ao Senhor, mas continue sendo dependente de Deus. Vocês sabem muito bem que minha mãe passou por uma cirurgia. Eu quero agradecer a igreja por isso, que tem orado. A Joaquina esteve até lá no hospital, fazendo visita. E minha mãe, ela foi acometida de doença de Chagas, onde ela morava, no Paraná, onde nós morávamos. E por isso a Chagas atacou o esôfago e atacou o intestino. Ela tinha operado o esôfago e agora precisou operar o intestino. Quando fez a cirurgia agora, ela tirou 40 centímetros do intestino. Só que o mais glorioso para nós, irmãos, é que depois da cirurgia, que ela fez todas as baterias de exames patológicos, todo tipo de exame, e nós fomos levá-la em consulta novamente, que ela ainda está em tratamento, o médico falou para nós o seguinte: não tem mais chagas no corpo da minha mãe. Porque Deus ainda cura a doença de chagas. Deus ainda liberta das drogas. Deus liberta da cachaça, porque Deus me libertou. É verdade. Eu tomava uma bebida que era pior que pinga, que é a vodka. É verdade. Não tem vergonha de falar, não. É assim, Eu andava assim, ó, batendo os dedos. Mas o Senhor me libertou. Glória a
carro vai quebrar, eu nesse buraco aqui, vou ser assaltada, é muito coisa na minha cabeça. Olha pra você ver. Aí eu pensei, comigo, também a partir de hoje, vou pregar lá, depois eu vou escolher os lugares. Dependendo do lugar que falar, não vou. Né? Vamos lá para Zona Sul, vamos para outro canto. Aí as igrejas cantaram, né? O pastor lá deu oportunidade para a gente ministrar. Aí terminamos de cantar, Deus tomou a irmã lá que estava lá, que eu não conheço ninguém lá naquela igreja. Aí o Espírito de Deus usou a boca dela e falou para mim assim: tu não vai escolher lugar nenhum, tu vai aonde eu mandar. Vem cá, anda de ônibus, aí começa a pegar o carro e já acha que pode alguma coisa? Aqui nada é teu, Inês, tudo é emprestado, tudo É verdade. Aí Isaías se põe numa posição, porque ele viu o Senhor. É assim mesmo. Ele viu os querubins são aqueles que estão em volta lá do trono, cantando santo, 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 santo. Aí ele viu também os serafins, que são aqueles que são encarregados de pegar o teu louvor e levar diante de Deus. Aí você já tinha sido banido, já tinha morrido, o filho já estava reinando. Aí foi necessário Uzias morrer para que houvesse uma conversão de verdade na vida de Isaías. Eu não sei o que Deus precisa tratar com você, tirar da sua vida, para que você se coloque na posição 100%. Mas Deus não quer você pela metade, Deus quer você por inteiro. Quem crê assim? Eu fico feliz de ver essa igreja cheia hoje. Eu estava falando com a irmã ali do lado. Antigamente na ceia, né? O povo vinha na ceia e vinha no domingo. Achava que o culto acabava na ceia, né? Mas agora Deus tem me despertado que essa igreja é na terça, na quinta, né? Estou nas campanhas, né? E tá uma bênção, né? E graças a Deus por isso. E eu gosto de sentar ali e dar meus glórias. Se você não pode ouvir, tem que sentar longe de mim, porque eu gosto de glorificar mesmo. Quando eu venho na casa do Senhor, que é para adorar Ele. E se você está aqui para adorá-lo, você tem liberdade nessa noite de glorificar o nome dele. Senhor, mata Uzias da minha vida, me levanta, me põe de pé, que eu quero fazer a tua obra com sinceridade. Eu queria que os irmãos colocassem de pé. O Senhor está aqui, igreja. Eu quero te dizer, o ser humano não tem misericórdia não, ele pisa na tua garganta. Mas o dono dessa igreja, que é Deus, ele tem misericórdia e ele quer fazer uma obra na tua vida. Eu quero perguntar nessa noite onde está a primeira pessoa que quer fazer uma aliança com Deus, que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Saia do seu lugar, venha para cá, que quer ir morar no céu conosco. Eu não te convido a mudar de religião, porque religião não salva ninguém. Religioso não entra no céu, mas só discípulos de Cristo. Onde está a primeira vida que quer aceitar Jesus? Glória a Deus. Dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão. E nós vamos orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer provar essa misericórdia? Onde está a primeira pessoa que quer ver mudança na vida? Saia do seu lugar. Eu sei que tem. Vem aqui na frente. Dê um sinal com a sua mão, para que o Senhor possa fazer uma grande obra na tua vida. Eu não faço obra na vida de ninguém, o pastor não faz, mas o Espírito Santo é poderoso para fazer. Aleluia. Saia do seu lugar e dê um passo à frente. Levante a tua mão.
Senhor como seu Salvador? Irmãos, antes de encerrar, vou falar algo. Quando alguém levanta uma calúnia de alguém que se espalha dentro da congregação, e quando essa pessoa vai se retratar, às vezes ela não se retrata diante do povo. Ela chama a pessoa lá no corredor da igreja, lá no banheiro, lá embaixo. Estou dando um exemplo. Falou, irmão, me perdoa. Não, não é assim não. Se lançar o nome da pessoa no meio do povo, se retrate diante de Deus no meio do povo. Dessa maneira, Jesus. Mas por que, mãe, você está falando isso? Porque Deus está mandando eu falar. Aleluia. E tem pessoas aqui nesta congregação, irmãos, que precisa liberar perdão. Verdade. Precisa. Se você quer ir morar no céu, Verdade. perdoa o teu próximo. Não adianta ficar falando, mas foi fulano que pecou. Perdoa o teu próximo. Tem pessoas que ficam procurando desculpas esfarrapadas. Não, é outro dia. Não. Perdoa o teu próximo. Porque se eu não tiver comunhão convosco, eu não vou morar lá. É verdade. Tudo será vão. É. Obras não salvam ninguém. É verdade. Os espíritas seriam os primeiros. Porque são os que mais fazem obras. Verdade. Segundo lugar, vem os católicos. Pode olhar lá na estatística, eu não estou fora não, tá? Depois vem nós, tá certo? Mas obra não salva ninguém. Mas ela tem que ser acompanhada pela fé. E a fé tem que reinar dentro de você o amor. Porque Deus derramou dentro do teu coração